Vocês sabem que eu fui comportor, mas eu não era um bom comportor, sabe? Assim, tem as férias que eu comportava, eu ganhava um dirão, tem outras férias que eu ia lá não fazia nada. Então eu não fui um grande comportor, mas eu tinha altos e baixos. Teve comportagem que eu corri do campo, fui-me embora, liguei para casa chorando, mamãe, não aguentei nada, vem embora para casa. Várias vezes aconteceu isso. Mas houve várias vezes que eu fui com meu irmão junto e aquilo foi uma bênção. Eu vendi muito. E houve algumas vezes que eu fui sozinho e também me dei bem. E eu me lembro de uma vez que eu fui comportar no Amazonas, numa cidade chamada Maués. Essa cidade chamada Maués, ela fica na beira do rio Paranaíba, que é um afluente do grande rio Solimões. E a gente pegava o barco em Manaus, pendurava numa rede, né? E eu me lembro que era 2 dias de barco descendo o rio. E eu ficava maluco, porque tem um toca-disco lá que só tocava a música do Roberto Carlos, a mesma música o tempo todo. Aquilo era 2 dias ouvindo Lady Laura, me leve para casa. E eu nunca mais esqueci dessa frase. A gente chegava lá na cidade de Maués com a cabeça desse tamanho, e o balançar da rede, e aquele negócio todo, aquelas comportagens, a gente precisava 2 dias para se recuperar quando chegava na cidade. Mas eu me lembro de um domingo de manhã. Maués era uma cidade pequena naquela época, não sei hoje. Mas naquela época Maués era uma cidade pequena. Muito pequena. E eu terminei a cidade numa semana. Quando chegou na sexta-feira eu já tinha vendido para todo mundo na cidade. Não tinha mais onde bater. E eu me lembro que no domingo de manhã, umas 9 da manhã, assim, 8h30, 9 horas, o sol despontando, eu me sentei no beiradão do rio, só tinha barco na segunda. Eu terminei na quinta, mas na sexta não tinha barco para Manaus. Eu tinha que esperar o barco da segunda, que não tinha sexta. E eu me sentei num parapeito que tinha sido do beiradão do rio do Paranaíba, olhando para a cidade, e eu falei, onde é que eu não dei uma oferta aqui nessa cidade? Porque hoje é domingo e ainda podia vender uma coleção de livros. E quando eu acabei de falar essa palavra, o sino da Igreja Católica badalou. Blém, blém, blém. Eu falei, o padre. Eu não vendi para o padre. O padre. Corri para casa. Eu me lembro do obreiro da igreja, o irmão na testa. Ele falou, o que foi isso? Eu falei, olha, o padre, não vendi para o padre. Me ajeitei todo, arrumei, botei uma gravatinha, peguei o prospecto e saí para a Igreja Católica. Quando eu cheguei lá, a missa estava começando. Eu falei, eu vou ter que assistir essa missa aqui hoje. Aí entrei pelo cantinho assim, chamei o sacristão, falei, vem cá. Vó, fala para o padre que eu sou um seminarista de São Paulo e eu quero falar com ele no fim da missa. Falei, tá bom, agora não dá que o padre está entrando para fazer a missa. Falei, tá bom. Sentei lá atrás na missa, e quando o padre entrou, eu levantei a cabeça assim, fiquei um pouquinho em pé, e o sacristão fez assim para mim, como quem diz, o padre vai lhe receber. Quando acabou a missa, eu esperei meia hora. Sei que o padre foi trocar de roupa lá dentro, um senhor idoso, ele era italiano, falava um português assim meio esquisito, mas todo mundo entendia. E aí, finalmente, o sacristão veio e disse, vem aqui, o padre vai lhe receber na biblioteca da casa paroquial. Meus irmãos, quando eu entrei na biblioteca, na sala da biblioteca, uma sala grande, cheia de livros. Eu nunca vi uma biblioteca que eu falei, meu pai, uma biblioteca dessa aqui no meio do mato, lá no rio, no Paranaíba, no meio dos Solimões. Eu falei, isso aqui deve ter sido um barco para trazer esses livros todos. E o padre era muito gentil. Ele falou, olha, você é um seminarista, você está estudando para ser padre? Eu falei, bem, eu sou seminarista, sim, mas não estou estudando para ser padre, estou estudando para ser pastor. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, já. Ele falou, olha, eu venho aqui da parte do serviço educacional lá em saúde, e nós estamos aqui fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Maués. Eu já vendi para o prefeito, para o engenheiro, para o doutor fulano, para o doutor Beatriz, você falando ali. Eu falei assim, e eu abri o prospecto, né? E eu estava vendendo, era o Conflito dos Séculos, era Laça em Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana. Eu nunca me esqueci desses 3 livros. E quando eu comecei a olhar a minha oferta assim, ele foi balançando a cabeça. Muito bom, muito bom. Aí quando eu terminei, ele disse assim, olha, desses 3 livros que você está vendendo, o que eu gosto mais, aí abriu a gaveta assim da escrivaninha dele,
e tirou um Conflito dos Séculos. O mesmo que eu estava vendendo. Todo usado assim, parecia manuseado. Todo sublinhado e grifado. Ele disse assim, olha, o que eu gosto mais é esse aqui. Eu falei, oxe, esse padre está lendo Conflito? Aí é assim, né? Esse padre está... Ele falou, padre, o senhor conhece essa literatura? Ele olhou para mim e deu uma risadinha e falou assim, eu sou fã de Ellen White. Eu falei, o senhor é fã de Ellen White? Eu falei, o senhor conhece Ellen White? Ele falou, vem aqui. Aí me levou para o canto assim, ó. Toda a coleção da casa publicadora de Ellen White. Fora a fora. E ele disse, olha meu filho, eu não só tenho ali como eu já li todos. Eu falei, padre, então o senhor conhece a igreja adventista do sétimo dia? Ele falou, claro que eu conheço a igreja adventista do sétimo dia, eu li tudo isso aí. Eu falei, então o senhor sabe que a igreja adventista é a igreja verdadeira? Ele falou, olha, eu sei que a igreja adventista tem a verdade. Eu não sei se ela é a verdadeira. Mas que ela tem a verdade, eu sei que ela tem. Eu falei, mas padre, por que é que o senhor não se converte? Nós temos uma igreja ali na frente. Ele falou assim, olha, eu não me converto para o adventismo nem a minha paróquia, porque vocês dão muito mau testemunho. Eu conheço a igreja de vocês aqui, a vida dos membros de vocês. Se eu disser à minha população que eu sou adventista, a igreja adventista tem uma grande luz, tem uma grande verdade, mas vocês têm dificuldade de viver a mensagem que vocês têm. Ele falou assim, olha, meu jovem, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem filhos dele em muitas outras igrejas, especialmente na igreja católica. E ele me fez uma revelação, isso faz muitos anos, esse padre já deve ter morrido. Mas naquela época ele me afirmou, ele disse assim, olha, ainda o ano passado, eu fui convidado para ir à conferência dos bispos lá em Taici. Eu não sou bispo, mas eu fui secretamente convidado por um grupo de bispos. E nas madrugadas a gente se reunia para estudar o Conflito dos Séculos. E ele disse, olha, vocês adventistas acham que vão para o céu, que estão salvos, que são os melhores. Mas existem muitos padres e bispos católicos que estão estudando seriamente as profecias. E eles estão esperando a hora certa, quando se levantar a controvérsia entre o sábado e o domingo. E eles vão abraçar a verdade do sábado e vão levar fiéis católicos com ele aos milhares. E ele disse assim, aí nós vamos terminar a obra que vocês adventistas não estão terminando. Vocês sabem, quando eu conto isso, eu me arrepio, porque eu me lembro do momento. Eu entrei ali, era o quê? Umas 10h30, 11 horas. Quando eu saí lá, era 9 horas da noite. Eu passei o dia com o padre lá, estudando o grande conflito, falando dos eventos finais. Naquela noite, quando eu saí fora da casa paroquial, a lua caía sobre o Paraná da Eva, e eu andando pelo beiradão daquele rio, olhei para aquele céu estrelado de lua cheia. E eu falei, Senhor, tem misericórdia da igreja adventista.